No dia 18 de abril, o governo enviou para o Congresso Nacional a proposta do novo arcabouço fiscal, que deve substituir o teto de gastos que estava em vigor desde o governo Temer. O arcabouço fiscal é nada mais do que um conjunto de regras que definem o controle das contas públicas, que são um tanto que um governo arrecada menos o tanto que gasta. Um bom arcabouço fiscal é importante, primeiro, para fazer com que o governo seja responsável com as suas despesas. Em segundo, para que se faça previsível e confiável para investidores e credores. Afinal, quem vai querer investir num país irresponsável com as suas contas? Mas será que esse arcabouço é uma boa regra fiscal? Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. A história desse arcabouço fiscal começa com a regra fiscal que ele vem substituir, o teto de gastos de Michel Temer. Aliás, temos um vídeo sobre essa regra fiscal e você pode conferir aqui no nosso canal. O teto de gastos em si não é uma regra ruim, é mais rígida que o novo arcabouço, porém não foi suficiente para educar os governantes a serem mais responsáveis e foi furado várias vezes. E quando eu digo que o teto foi furado, eu quero dizer que foi alterado para abrigar exceções, ou seja, a regra foi driblada pelo presidente e pelo Congresso Nacional. Primeiro, o teto foi furado por Bolsonaro, lembrando que muito foi feito em razão da pandemia. Depois de Bolsonaro, Lula também furou o teto de gastos com a chamada PEC da transição. Como parecia que a única certeza seria que o teto de gastos seria furado de um jeito ou de outro, o melhor era mesmo gerar uma nova âncora fiscal, uma que fosse mais improvável de ser burlada pelos governantes. E foi o que Lula prometeu fazer. O problema é que o mercado, políticos e economistas estavam apreensivos quanto à nova âncora fiscal, exatamente porque Lula, durante a campanha e logo após ganhar as eleições, não parava de fazer comentários altamente críticos à noção de responsabilidade fiscal, alguns beirando teorias da conspiração. Isso acabou gerando uma enorme expectativa, que em parte explica as primeiras reações ao esboço do arcabouço que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou no final de março. As reações foram bem diversas. Alguns, provavelmente por esperarem algo pior, manifestaram certo otimismo, enquanto outros manifestaram desconfiança, especialmente em relação ao fato desse novo arcabouço incentivar um aumento na carga tributária, ou seja, nos nossos impostos. Mas, após a proposta completa ter sido apresentada, as reações foram mais homogêneas entre especialistas e o mercado. E há pouca esperança de que as promessas de Lula e de Haddad sejam cumpridas com esse arcabouço. Mas, afinal, o que consiste essa nova regra fiscal? E o que no arcabouço justifica as críticas? Eu já respondo a tudo isso, mas se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos e, é claro, de deixar o seu like e o seu comentário. Os pontos centrais do arcabouço fiscal são, em primeiro lugar, a limitação do crescimento anual das despesas do governo. O limite é definido a partir de 70% do crescimento da receita do governo no ano anterior. Ou seja, o governo só pode aumentar seus gastos em relação ao ano anterior se sua arrecadação também aumentar. E esse aumento de gastos tem que ficar dentro desse limite de 70% do que o governo conseguiu crescer em relação ao ano anterior. As metas com essa nova regra fiscal são zerar o déficit da União em 2024 e gerar superávit de 0,5% em 25 e de 1% em 26. Em outras palavras, em 24 o governo pretende não gastar mais do que arrecada e em 25 e 26 ter uma receita um pouco maior que as despesas. Caso essas metas não sejam alcançadas, o aumento das despesas do governo ficam então limitados a 50% do crescimento da receita em relação ao ano anterior e não de 70%. Por fim, outro ponto central é um bônus para quando o governo arrecadar mais do que o previsto. Caso isso aconteça, o governo poderá investir até 75 bilhões de reais a mais em despesas com infraestrutura. Muito bem, o que podemos dizer só tendo esses pontos em mente é que, de fato, bem mais flexível do que o teto de gastos, mas ao mesmo tempo é uma regra bem mais complexa e não muito clara, o que definitivamente incentiva o aumento dos tributos. Mas vamos conferir as críticas tecidas por economistas e especialistas para chegarmos à conclusão se essa nova âncora fiscal vale a pena ou não. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, Felipe Salto, economista-chefe da Warren e Cláudia Moreno, economista-chefe do C6 Bank, concordam que dificilmente os instrumentos dispostos no arcabouço vão ser o suficiente para se atingir as metas do governo e diminuir assim a dívida externa brasileira, o que é necessário para retomarmos confiança da nossa economia, atrair mais investimentos
investimentos e assim reduzir os juros. Ainda que crescêssemos de forma milagrosa, esse arcabouço ainda seria insuficiente para conseguir o que propõe. Laura Moraes, economista da Neo Investimentos, concorda que é pouco provável que o que foi apresentado seja o bastante para resolver o problema da nossa dívida. E acrescenta que, além disso, o fato de não haver penalidades para o governo caso não se atinjam as metas diminui a eficiência do arcabouço. No texto original do arcabouço, o máximo que acontece quando o presidente não cumpre metas é a redução do limite do aumento de despesas para 50% ao invés de 70% das receitas no ano anterior. Isso e o fato do presidente ser obrigado a explicar ao Congresso o porquê não conseguiu atingir as metas. O arcabouço acaba minimizando a responsabilidade do Poder Executivo, quase ignorando a lei de responsabilidade fiscal, o que faz das metas mais uma sugestão do que um compromisso propriamente dito. Outra crítica recorrente é sobre o aumento de gastos sem uma avaliação adequada sobre o impacto que esse dinheiro gasto causa, ou seja, a promoção do aumento de investimentos sem ter uma noção de quanto o retorno real gasto irá de fato trazer. Sem considerarmos o bônus quando o governo arrecada mais do que previsto, o total dos investimentos do governo para 2024 vai certamente superar 70 bilhões de reais, o que está próximo do nível de investimentos durante as gestões de Dilma e do segundo mandato de Lula, revertendo a tendência até agora de redução dos investimentos. Agora, se fosse possível usar o bônus, certamente o investimento do governo em 2024 bateria recorde. O problema não é só o aumento dos gastos, mas o aumento de gastos sem uma devida avaliação se esses gastos levaram a bons retornos à sociedade. Esse tipo de avaliação não parece estar prevista no arcabouço fiscal. Marcos Lisboa, economista e presidente do INSPER, segue essa linha de pensamento. E diz mais, ele afirma que essa nova regra fiscal, na realidade, segue uma tradição da política brasileira de aumentar gastos sem avaliar o que foi feito com o dinheiro gasto, o que acaba levando a uma necessidade de aumento da carga tributária. Para ele, o arcabouço não é claro o suficiente e por trás dessa falta de clareza está mais do mesmo, incentivo ao aumento de impostos ao invés de incentivo à responsabilidade fiscal, o que por sua vez prejudica a economia brasileira como um todo, já que nosso sistema tributário não só é desnecessariamente complexo, como é distorcido, o que acaba afetando a competitividade do Brasil. Podemos dizer que após as alterações feitas pelo relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado, o arcabouço deu uma melhorada. Dentre as alterações, vou destacar as mais importantes. O deputado incluiu medidas de ajuste caso as metas do governo não sejam alcançadas. Se a meta fiscal for descumprida por um ano, o governo fica impedido de, por exemplo, criar novos cargos, empregos e funções, criar novos auxílios, reajustar despesas obrigatórias e conceder incentivos fiscais. Caso as metas não sejam cumpridas por mais de um ano, além dos impedimentos que eu já citei, se acrescentam impedimentos que vão desde o aumento a reajuste pessoal, admissão de pessoas e realização de concursos públicos. Outra mudança relevante no contingenciamento, ou seja, o bloqueio das despesas no caso de se perceber ao longo do ano que as metas não serão cumpridas. Agora, o governo deverá enviar ao Congresso um relatório a cada 2 meses e, se for constatado que as metas não serão alcançadas, então haverá bloqueio de despesas do governo, deixando somente um mínimo para o funcionamento da administração pública, sendo esse mínimo decidido a cada ano. E por fim, e talvez o mais importante, são as punições caso o arcabouço seja descumprido. Pelo teto de gastos, o descumprimento de metas é um crime de responsabilidade. A sugestão do governo Lula seria que deixasse de ser crime de responsabilidade e, no máximo, o presidente teria que se explicar para o Congresso Nacional e ter um limite um pouquinho mais justo de despesas. Essa sugestão, junto com o provável aumento dos impostos que o arcabouço deve trazer, foram os pontos mais polêmicos. Esse tipo de sugestão foi certamente inspirado nos receios que o PT tem do impeachment de Dilma se repetir e demonstra a intenção do governo que não seguir a própria regra à risca, já que a penalidade que sugere, caso não consiga seguir essa regra fiscal, é muito leve. O deputado Cajado, de certo modo, aceitou essa sugestão. Não completamente, porque caso o governo não cumpra as metas e também não obedeça às normas de contingenciamento, só aí passa a ser crime de responsabilidade. Não que essas alterações não sejam bem-vindas, mas elas ainda são insuficientes. A regra fiscal ainda é complexa e incentiva o aumento de impostos tanto quanto incentiva a responsabilidade fiscal. E ainda por cima,
confere muita liberdade para os gastos do governo sem avaliação e sem uma punição devida. No dia 24 de maio, o arcabouço deu um importante passo à frente, que já fez com que a proposta já tenha meio caminho andado para ser implementada. Foi nesse dia que a Câmara dos Deputados aprovou o arcabouço fiscal com 372 votos a favor e 108 contrários. Uma vitória com folga do governo, que, sendo justo a devida influência do presidente da Câmara, Arthur Lira, bem mais influente na Câmara dos Deputados do que a própria influência do Poder Executivo. Concluída a votação na Câmara, o projeto segue para o Senado. Até o momento da gravação desse vídeo, o Senado não havia definido data de votação, apesar do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, ter expressado que queria que o projeto já tivesse sido sancionado ainda no mês de junho. No Senado ainda é possível que ocorram mudanças, como aconteceu no período em que estava sendo avaliado na Câmara de Deputados, com as alterações de Cajado. Caso isso ocorra, o projeto volta para a Câmara dos Deputados para nova votação das modificações feitas pelo Senado Federal. Caso contrário, o projeto segue para a sanção do presidente Lula. A impressão geral de economistas e políticos é de que essa não é uma regra fiscal tão ruim quanto se esperava, mas não é boa o bastante. Definitivamente é melhor do que nada, mas também fez com que especialistas mais céticos manifestassem pouco otimismo. A aprovação de uma âncora fiscal séria e responsável é um ponto extremamente importante para o aumento da confiança no Brasil, para a atração de investimentos e redução do custo do país, com alívio principalmente nas taxas de juros. Assim como funciona as nossas próprias contas pessoais, o Estado brasileiro não pode gastar mais do que arrecada, principalmente porque os brasileiros não aguentam mais pagar impostos tão elevados sem ter nenhum tipo de contrapartida e melhora no bem-estar social da população. E você, o que você acha? Você está otimista e acha que essa âncora fiscal de Lula e de Haddad pode ser melhor do que o teto de gastos, ou pessimista e enxerga nela uma intensificação da nossa crise? Comente aqui embaixo que outros temas você gostaria de ver abordados aqui no canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de dar o seu like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo.